Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos trazidos à fonte da vida, à palavra viva, à palavra do Deus vivo e verdadeiro. Bondoso Deus, nesta manhã nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, particularmente, que seja tirada do teu altar uma brasa incandescente e purifique os meus lábios, circuncide os meus lábios para falar a tua palavra. Senhor, eu não trago nenhuma mensagem, eu não tenho nenhuma mensagem. Aquilo que será falado, a mensagem desta manhã será a tua palavra, a tua mensagem. Ajuda-nos por isso e abençoa-nos, Senhor. Desvela perante nós a tua palavra e aquilo que tu queres falar para nós. Abre o nosso entendimento para que possamos sair daqui rejubilando, Senhor, e cantando e glorificando o teu nome como os nossos irmãos o fizeram um dia em Emaús, quando tu te desvelaste perante eles e eles testificaram que realmente estavam todos eles como um grande vulcão de fogo, em grande alegria. Os nossos corações ardiam quando ele falou conosco. Senhor, fala conosco também nesta manhã e que os nossos corações sintam o mesmo regozijo, o mesmo prazer, a mesma alegria. E a tua palavra, Senhor, fundamentada, Senhor, que ela possa ajudar os nossos corações, que ela possa ajudar as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, compadece-te de nós, atenda ao nosso pedido, às nossas orações, mas também agora, Senhor, que enche-nos com a tua palavra, enche-nos com o júbilo do teu poder e concede-nos a tua graça e a tua bênção, concede aquilo que te pedimos, Senhor. Magnifica a tua palavra em nossos corações, porque qualquer homem pode abrir e ler este livro, mas, Senhor, se requer algo mais, e nós requeremos esse algo mais nesta manhã. Pedimos e requeremos que o teu Espírito Santo venha e, Senhor, a torne clara para nós, clara como a luz. Não haja nenhuma dúvida, não haja nenhum obstáculo, não haja nenhuma distorção, sinal de que o próprio Espírito Santo está a falar em cada coração. Que assim seja, Pai, para a tua glória, pois pedimos e agradecemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. O meu tema nesta manhã é como testemunhas. Como testemunhas. E embora o texto desta manhã parecesse um texto de Natal, ele fala exatamente da testificação dos magos. E eles dizem, ele está para aí em algum lugar, nós viemos adorá-lo, eles sabiam que havia um motivo de adoração. Eles disseram, nós viemos adorá-lo porque nós vimos a sua estrela. E portanto aquela estrela foi o quê? A mensagem de Deus para aquele dia. Certo? Quantos viram? 3 magos e não sabemos quantos pastores, certo? 3 magos e não sei quantos pastores. Foram aqueles que tiveram o privilégio de receber essa orientação, essa mensagem e se dirigir ao encontro da fonte dessa mensagem. Se dirigir ao lugar de onde provinha essa mensagem. Reparem, eles sabiam que provinha da estrela uma luz, mas eles buscavam uma outra luz, certo? Eles buscavam a fonte de luz, eles buscavam o lugar de onde provinha essa luz, e eles encontraram isso. E quando eles encontraram, eles testificaram, certo? Eles deram graças, eles rejubilaram. Mas lembrem-se, antes disso acontecer, quando eles ainda andavam à procura, eles não se desviaram nem 1 milímetro da revelação
que lhes tinha sido dada. E eles disseram a Herodes: onde está ele? Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ou seja, eles estavam ali não para participar de alguma festa, da festa dos judeus, e tinham muitas, ou das suas próprias festas, ou fazer a vontade do rei, ou corresponder e estar presente nas festas do rei. Eles traziam ofertas que não eram para aquele rei, certo? Porquê? Porque eles caminhavam na base de um testemunho, na base de uma mensagem. E eles passaram a ser o quê? Os portadores dessa mensagem. Só sendo portadores dessa mensagem, nós podemos testemunhar dela. Amém? Porque se assim não for, em algum momento vamos ser encontrados em falta. Portanto, para sermos testemunhas, e Deus nos tem colocado hoje como testemunhas, certo? Hoje estamos no lugar daqueles pastores, hoje estamos no lugar daqueles reis. Eles vieram de milhares de quilómetros de distância, guiados por uma estrela. E o que foi essa estrela? Essa estrela era, lembrem-se, o profeta diz que Deus teve uma Bíblia escrita nas estrelas, escrita no céu. Eles vieram guiados por uma estrela. Agora reparem, hoje nós não temos essa mensagem, certo? Hoje nós não olhamos o zodíaco, hoje nós não vamos ler a sina, hoje nós não vamos a nenhuma dessas casas que oferecem, não é? Oferecem a revelação pelo seu signo. Não, nós hoje somos portadores de uma mensagem, de uma revelação que provém da palavra de Deus. Você diz, sim, mas naquele dia proveio do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo era a palavra. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é o que a palavra diz. Então nós hoje vamos ao encontro de quê? Do mesmo Jesus Cristo. Só que não está lá nas palhinhas, não está lá no estábulo, não está lá com magos e pastores, não está lá com uma vaquinha e um boizinho e um carneirinho. Não, Ele está no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Essa é a mensagem que nós transportamos. Essa é a mensagem da qual nós somos testemunhas. Digam graças a Deus. Testemunhas são, em primeiro lugar, aqueles que presenciam qualquer coisa. Mas testemunhar é também testificar. Nós podemos ver alguma coisa e calar. Certo? Eu vi, mas eu não sei de nada. Estou cá, não é? Mas isso não é ser testemunha. Ser testemunha é também dar testemunho. Certo? Testificar. E confirmar algo, confirmar alguma coisa que aconteceu, não é? O que é que cada um de nós pessoalmente tem, assim, logo à partida, assunto para testificar? Da alteração que Deus produziu em nós, em primeiro lugar. Esse é o melhor testemunho, é o primeiro testemunho que nós podemos dar. Esse é também o testemunho que mais facilmente os outros reconhecem. É o que aconteceu ou o que está a acontecer em nós. Pô, eu conheci aquele vizinho há uns anos atrás, não era nada disto. Mas afinal hoje ele está diferente. O que é que aconteceu? Cristo passou a morar no coração. Digam graças a Deus. Amém. Digam graças a Deus. Amém. Estou aqui. A mensagem vem de cima para baixo. Amém. Levantemos os nossos olhos e, como a Bíblia diz, vamos erguer os nossos braços cansados e os nossos joelhos desconjuntados e dar glória a Deus. Amém? Cada um de nós, nesta manhã, certamente estará de alguma forma debilitado ou com alguma coisa na cabeça, com alguma preocupação. Vem aí uma nova semana, não sabemos o que é que vai acontecer, mas sabemos em quem confiar. Amém? Amém, irmãos da internet? Sabemos em quem confiar.
Não é? Amém? E por isso nos deve habilitar e capacitar, dar alegria, dar paz. Levantemos os nossos olhos, do alto nos vem o socorro nos dias da aflição. Amém? Portanto, confirmar algo e por sua vez, não é? Testemunho é uma declaração ou um depoimento de uma ou mais testemunhas. A Bíblia diz que é pela boca de 2 ou 3 testemunhas que é confirmada toda a lei. Portanto, o próprio Deus requer o nosso testemunho, requer testemunhas. A Bíblia diz que Deus nunca deixou a terra sem alguém que testemunhasse dele. Certo? Deus sempre teve um testemunho na terra. Mas agora vejamos, encontramos termos como presenciar, testificar, confirmar, declaração, etc. Ou seja, é uma manifesta experiência presencial de qualquer coisa ou acontecimento. Certo? Para nós podermos testificar, porque as pessoas vão perguntar, sim, mas você viu? Sim, mas isso aconteceu consigo? Não é? Então quando nós vamos dizer Cristo vive, Ele é curador, Ele é libertador, eles vão perguntar, sim, mas alguma vez o curou assim? Alguma vez o libertou de algum problema, de alguma questão? Entende? Portanto, tem que haver uma experiência também. Nós temos que saber daquilo que estamos a falar. Amém? E portanto, aí o nosso testemunho é válido. As pessoas não vão poder desacreditar-nos nem ao nosso testemunho, porque eles vão ouvir dizer que sim, já aconteceu na nossa vida. Esse é o propósito do testemunho mesmo na igreja. Para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado, ele ou ela vão receber fé. Porque eles vão crer, se aconteceu com o meu irmão ou com a minha irmã, então vai acontecer comigo. Deus não me vai desamparar. Eu faço parte do mesmo corpo. Eu creio nessa mensagem, eu creio nessa Bíblia de todo o meu coração. E vai ver que se nunca teve essa experiência, Deus lhe vai dar. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acessão de pessoas. Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. Isso quer dizer que não interessa o que aconteceu com os seus pais, com os seus ancestrais. É a sua relação com Cristo, hoje, que está em causa e é dela que temos que estar preparados para testificar. E preparados com coragem, não é? Lembre-se, o irmão Brana falava muitas vezes daquele caso lá na Índia, salvo erro, onde um pregador pentecostal da denominação foi confrontado, não é? Foi confrontado por um hindu ou por um muçulmano ou um islamita ou qualquer coisa, que lhe disse assim, sim, mas então mostre-me lá o que é que o seu Deus faz. E ele recuou, não é? Ele recuou, não falou mais nada. Ele não tinha experiência daquilo que ele estava a falar. Uma maneira diz, oh, isso comigo nunca vai acontecer, nem aconteceu. Porquê? Porque eu sei do que é que eu estou a falar, ele nunca me desamparou. Certo? E nós temos que ter essa garantia também. Quando falarmos alguma coisa, porque aconteceu connosco, lembre-se, hoje estamos no tempo de quê? Do poder da palavra falada. Há poder nas nossas palavras. Certo? Então, quando nós temos um testemunho válido, nós não podemos temer falar. Eu lembro novamente, e tenho lembrado muitas vezes, a minha cadelinha estava lá no chão, prostrada, e estava à porta da morte. Não é? E o Paulo me disse lá, tens aí o leãozinho? Eu disse, tenho. Então vamos pôr, vamos orar. Pusemos lá, dobramos o joelho, eu já contei aqui. Fizemos cada um de nós uma oração, e a partir daí, tudo mudou. Amém. O que é que estava ali em causa? O nosso testemunho era válido ou não? Se fosse para uma pessoa, se fosse para mim, eu ia fazer tudo, eu ia orar, eu ia clamar, eu ia chorar. Sim, ok, mas e agora? Fora de casa ou fora da igreja, numa situação daquelas? Não é o mesmo Deus? Não está em causa? Porquê que acham, não é, que o profeta veio testificar que um dia ia sair da porta, estava lá uma gambá, não é? E ele
passou, entrou, saiu, deixou-a lá ficar, não deu importância ao acontecimento, até que o Espírito Santo veio e lhe disse: olha, eu pulo aí na tua porta para tu orares por ela. Já leram isso? Ele então saiu, veio, orou por ela, no dia seguinte ela já não estava lá. Ela mesma sabia que tinha que vir ao profeta, tinha que vir à palavra. Ela mesma sabia que estava ali para receber oração, para receber a sua cura. Está a ver? Parece uma coisa simples, parece uma coisa sem importância, mas era a obra de Deus ali. Ele não era profeta só na igreja. Nós não somos cristãos só na igreja. Nós temos que o ser na igreja, mas fora dela também. Porque é o mesmo Cristo, é o mesmo nome a ser glorificado. Continuamos a ser testemunhas do seu poder. Você é uma testemunha do poder de Deus. Então fala isso com Deus, glorifica Deus. Não guarde isso para si. Eu sou, mas está no meu coração, Deus é Espírito, eu guardo aqui como o meu maior tesouro. Mas não foi para isso que o Espírito Santo veio. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, eles saíram e vieram testificar. Vieram curar, vieram libertar. Pedro ia passar pela Porta Formosa, curou aquele, foram soltos da prisão. Está a entender? O poder de Deus sendo manifesto. Certo? É Deus sendo desvelado. Amém? Deus sendo desvelado. Uma experiência presencial de qualquer coisa ou acontecimento. É para isso que nós fomos chamados. E então estaremos habilitados a passar para mais alguém aquilo que nos tinha sido dado ver ou ouvir conforme a situação. É disto que Deus fala também através do profeta. A Bíblia diz em Isaías 49, 10 ao 11: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Portanto, é para que creiais e entendais, e então depois estáis habilitados a falar do que Deus é. Porque há muitos deuses. Há pessoas que continuam a dizer hoje que recebem milagres na idolatria, no paganismo. E elas vêm e testificam. Certo? Portanto, nós temos que estar habilitados. Nós temos que estar habilitados para identificar o milagre, saber que não é uma sensação, certo? Não é algo, porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas deixam de ter um problema num lado e depois aparecem 2 ou 3 dos outros lados quaisquer. Deus não faz isso, certo? Nós temos que estar habilitados. Nós temos que saber qual é a nossa armadura, qual é a nossa arma, qual é a nossa ferramenta e estar habilitados a falar dela com experiência. Certo? Para que saibais do que estáis a falar. E isso, qual é o caminho para lá chegar? E me creiais. Certo? A fé, então, vai acompanhar as nossas palavras. E Deus vai o quê? Assinar por baixo. Porque sabe o quê? Que nós estamos a falar da glória do nome de Deus. Amém? Veja o verso 10. Diz que somos testemunhas dele. Testemunhas escolhidas
para saber e crer que nunca houve, não há, nem haverá outro Deus. Que tal? Nós que, como muitos ainda hoje, antes de encontrar Jesus Cristo, já tivemos outros deuses. Certo? De todos os sexos, tamanhos, cores e mesmo animais como os egípcios. Certo? Todo o tipo, no paganismo, na idolatria, há todo o tipo de Deus para adorar. De qualquer coisa, de qualquer motivo, de qualquer peça, se pode fazer um Deus e adorar. E Satanás regozija com isso. Porquê? Porque a adoração está desviada do lugar certo. Amém. Certo? Então ele regozija por isso. Ele se sente ele mesmo recompensado, ou seja, ele mesmo recebe essa adoração. Deus não recebe essa adoração. Você diz, mas há pessoas... Sim, eu creio que a misericórdia de Deus, né? A Bíblia fala daqueles sinceramente errados. Certo? E portanto, eu acredito que Deus possa operar na vida de alguém, ajudar alguém, por misericórdia, porque aquela pessoa está errada, mas ela está a ser sincera, porque ela nunca recebeu outro tipo de revelação. Certo? Também sei, também conheço que quando essas pessoas recebem a revelação da verdade, elas então ficam ainda mais profundamente gratas e sinceras e na adoração mais perfeita ao verdadeiro Deus. Não é? É preciso que Deus se lhes revele. E por isso andamos também como eles. E por isso olhamos agora para trás e muitas vezes oramos por pessoas, muitos nomes que a igreja não conhece os casos, não conhece as pessoas, mas são pessoas que estão necessitadas da misericórdia de Deus. Certo? Na mensagem, o poder de Deus para transformar, o profeta de Deus disse: parece que as pessoas perderam a sua decência comum e modéstia. Não são como costumavam ser. Costumava ser que quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, as pessoas tremiam. Certamente tremiam. As pessoas mexiam-se, porque estavam com receio. Mas agora perderam todo o medo disso. Elas não temem a Deus. Essa é a condição em que o mundo está, em que muitos lares estão, em que muitas salas de aula, muitas escolas estão, muitas fábricas, muitas empresas estão. E nós temos que conviver com isso. E saber que a razão de tudo aquilo que nós vemos não é mais do que a condição em que o mundo está. Essa é a razão. Agora, Deus prometeu ser Ele a escolher as suas testemunhas. Vimos isso atrás em Isaías. E agora, em João, no capítulo 14, versículo 15 e 16, a Bíblia diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Repare, Jesus estava a dizer o quê? Estava a dar-nos a ferramenta para que quando nós tivéssemos que testificar, soubéssemos do que estávamos a falar e estivesse em nós o poder que as nossas palavras representam. Certo? Esse aqui é o poder da palavra. Ou então vamos falar e nada acontece. E seria o descrédito do nosso testemunho. Por isso nós temos que saber do que é que estamos a falar. E a igreja, a Bíblia, a mensagem é exatamente a fonte de onde nos vem esse conhecimento. De sabermos do que é que estamos a falar. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Sabemos do que é que ele estava a falar. No capítulo 16, versículo 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Mais uma vez, a doutrina da Trindade cai por terra. Cristo, Jesus Cristo e o Espírito Santo, está ele a dizer, não podem estar aqui ao mesmo tempo. Não é? Para que ele venha, eu tenho que ir. Se eu for, eu vou-lo enviarei. Não é? Cristo sendo o quê? O Espírito Santo. Certo? Sendo um. Ele já tinha dito, eu e o Pai somos um. Ele agora está a dizer, eu e o Espírito Santo somos um. Se eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, o que é que era? O que é o batismo do Espírito Santo? É Cristo descendo, Deus descendo numa outra fisionomia, numa outra forma. E se Deus em Cristo tomou um corpo, ao enviar o Espírito Santo para o crente, é Deus tomando, alô, estamos juntos, igreja? Deus, o próprio Deus, tomando novamente um corpo. Só que agora, qual é esse corpo? É um corpo repartido em porções. É cada um de nós. É cada um de nós ao redor do mundo, formando um corpo. Nesse corpo, Deus está hoje estabelecido. Ou seja, hoje permanece Deus feito carne. O Deus feito carne em Cristo Jesus, quando Ele disse, eu enviar-vos-ei o Consolador. Quando o Consolador veio no dia de Pentecostes, quando o Consolador veio ao longo das eras pelo batismo do Espírito Santo, então é Deus feito novamente em carne. Digam graças a Deus. O que é a verdade? Falta o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Espírito com letra maiúscula, Ele vos guiará. Amém? Ele vos guiará. Julguei que isto... Ele vos guiará em toda a verdade. Certo? Porque não falará de si mesmo. Veja, o que é que veio fazer o Espírito Santo? Veio testificar de Deus. Porquê? Porque faz as mesmas obras de Deus. Amém? Quando esse Espírito Santo entra em mim, entra em si, entra em nós, o que é que ele faz? Ele testifica que as nossas palavras, as nossas obras, não são nossas, são de Deus. Porquê? Porque pelo batismo do Espírito Santo, Deus está em nós. Não falaremos de nós mesmos, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Certo? Eu era para atravessar a rua naquele momento, mas algo me reteve. Um carro passou a grande velocidade. Não fui eu, foi o Espírito Santo que sabia o que é que ia acontecer. Eu ia beber alguma coisa que não era própria, ou comer alguma coisa que não estava própria, e me retive, ou não comi, ou comi e deitei fora. Não fui eu, foi o Espírito Santo cumprindo a palavra. Se comer algo mortífero, não lhe fará dano algum. Certo? Por isso é importante a nossa oração antes da refeição. Por isso é importante a nossa oração antes de sair de casa, ir a algum lugar, resolver algum assunto, ir para as aulas, ir para o trabalho. É importante para que Deus nos guarde em todo o caminho, para que o Espírito Santo esteja presente. Se o Espírito Santo estiver presente, Ele sabe tudo o que vai acontecer e Ele nos vai avisar. É isso que a Escritura está a dizer. Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso é o quê? É a revelação do rapto. Certo? Até lá, Deus nos revelará tudo o que irá acontecer. É uma promessa para nós hoje também. Creem nisso? Digam graças a Deus. O que é a verdade? A palavra. É importante estar aqui. É importante ler em casa.
É importante usar a sua Bíblia como uma ferramenta. O que é que Deus me quer dizer hoje? Eu pergunto sempre isso a Deus antes de abrir a Escritura. Senhor, o que é que tu me queres falar? E para além do que Deus me quer falar, estou eu preparado para identificar que Deus está a falar comigo a respeito daquele assunto, ou daquele? Então, Senhor, prepara-me. Abre o meu entendimento. Desvela os meus olhos perante a Tua palavra. Essa tem que ser a nossa conduta, certo? A palavra é a verdade. Não falará de si mesmo, mas o que ouve falará. Ou seja, será aquele que lhe revelar tudo. E em Hebreus, a Bíblia diz que é uma espada de dois gumes que discerne os pensamentos do homem. A palavra é uma espada de dois gumes que discerne o pensamento do homem. O que é isto? O que é isto de espada de dois gumes? O que é isto de discernir os pensamentos do homem? É o Espírito Santo que virá em nome do Senhor. Amém? É disso que a Bíblia está a falar. Foi disso que Jesus falou. É disso que falamos hoje. O Espírito Santo vindo em nome de Deus. Se adoramos a Deus, temos que ter esse Espírito Santo. Ou seja, a própria adoração que nós queremos que seja aceite, a própria adoração deve ser orientada pelo Espírito Santo. Já entendo Romanos, capítulo 8, onde diz que o Espírito Santo intercede pelas nossas orações com gemidos inexprimíveis. E Tiago diz, porque não sabemos como pedir. Agora entendo. Ou seja, eu preciso do Espírito Santo. Amém? Eu preciso do Espírito Santo para que Ele conduza a minha oração, porque Deus só identifica que discurso, que palavra, a dele. Então eu tenho que saber como orar, como pedir, para ter a certeza, a garantia de que Deus concederá. Certo? Então eu vou pedir isso na base da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo oriente a minha oração, porque eu não sei como pedir. Eu sei que eu preciso de ajuda. Agora, eu não sei como desatar esse nó. Porque se eu souber, eu vou lá e eu faço. Amém? Amém. Se depender de mim, eu vou lá e eu faço. Então Deus já me comissionou a fazer. A questão é quando eu não posso fazer. A questão é quando eu não sei como fazer. A questão é quando eu tenho alguma dúvida, não sei se será por aqui, por ali, por acolá, estamos juntos. Essa é que é a questão. É aí que eu preciso de ajuda. É aí que eu preciso de orientação. Então é aí que eu vou recorrer às ferramentas que Deus coloca ao meu alcance, à minha disposição, para eu usar, para eu chegar a Ele. Mas eu também preciso desse Espírito Santo para identificar a resposta. Deus vai-me responder, mas eu tenho que entender aquilo que Deus me está a dizer. Então eu vou com a certeza de que eu vou vencer. Digam graças a Deus. Ele vos guiará em toda a verdade. Precisamos então de ser corretamente orientados, guiados da forma certa, para andar pelo caminho certo. Então, o nosso testemunho será certo, também depois será sempre confirmado por Deus. Ou seja, se temos a certeza que é Deus, se oramos e tivemos a certeza que o Espírito Santo estava lá, e o Espírito Santo disse amém, e a palavra diz amém, então Deus dirá amém. Na mensagem Um Guia, o profeta de Deus diz: você já viu um homem que esteve perdido?
Alguém já teve a experiência de encontrar alguém perdido? É a coisa mais lamentável já vista. Quando um homem se perde, fica selvagem. Ele não sabe o que está a fazer. Nós apanhamos um homem fora, um rapaz, que esteve perdido na floresta. Ele era um fazendeiro, mas ele estava no território errado e perdeu-se. E voltou. E quando eles o encontraram, 3 dias mais tarde, ele estava a correr como um animal selvagem, gritando o mais alto da sua voz. Os seus lábios estavam todos comidos. E ele atirou fora a arma e não sabia o que fazer. E quando foi o seu próprio irmão, eles tiveram que o apanhar e amarrar. Quando o seu próprio irmão chegou até ele, ele lutou com ele como um animal, tentou mordê-lo. Ele não sabia onde estava. Porquê? Ele estava perdido. E quando um homem está perdido, ele está num estado de confusão. E não sabe que está neste estado. Porque ele estando perdido, traz, repara, ele estando perdido, ele traz essa agitação sobre si. Então, o próprio homem perdido, desorientado, traz sobre si, está a entender, irmão Tiago? Essa condição em que ele está é que traz sobre ele todos esses problemas, toda essa agitação. Ele não sabe onde está, ele não sabe como agir. Da mesma forma acontece quando um homem está perdido de Deus. Ele fará coisas que ele normalmente não faria. Ele fará coisas que estão além dos pensamentos humanos fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que se afastou de Deus, que se afastou dos princípios da Bíblia de Deus, fará coisas que às vezes você não esperaria encontrar na igreja do Deus vivo. Há somente um objetivo, o qual você tem que encontrar, que é a sua obrigação para com Deus. Seja firme e digno da verdade, a verdade. Um homem perdido está num estado de confusão, ele é um homem louco. O guia tem compreensão como ir e o que fazer. Deus sempre enviou um guia para o seu povo. Amém? Deus nunca falhou. Ele manda um guia, mas você tem que aceitar aquele guia. Vem? Você tem que crer nisto. Certo? Repare, os magos sabiam que aquele guia era certo. Era um mensageiro enviado de Deus. E quando nós recebemos uma orientação enviada de Deus, isso nos conduz aonde? Ao próprio Deus. Não nos conduz a mais nenhum lugar, não nos conduz a um pregador, não nos conduz a uma igreja, não nos conduz a uma congregação, não nos conduz a um país, não nos conduz a uma política ou um político, seja ele quem for, nos conduz onde? Ao próprio Deus. Portanto, se a sua mensagem ou se a mensagem de alguém não está a conduzir ao próprio Deus, ela é errada. Não é a verdade. Porque Deus é a verdade e a verdade é a Escritura. Jesus disse, as minhas palavras são a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, só poderá todo pregador, toda a pregação, toda a mensagem, todo o mensageiro, só pode, se é enviado de Deus, conduzir onde? Ao próprio Deus. Amém? Cremos nisso? Você tem que crer nisto. Você tem que ir pelo caminho que o guia disser. Se você entra numa selva e o seu guia diz, nós vamos por este lado, e mesmo que você pense que vai para aquele lado,
você acabará perdido. Amém? Então, quando Deus envia-nos um guia para nos guiar, nós temos que seguir aquele guia. Não importa o que pensamos, o que parece racional e o que parece ridículo. Não somos pessoas para distinguir aquilo. Não é a nós que nos compete. O guia é o único. Deus, no Velho Testamento, enviou profetas. Eles eram guias. Porque a palavra do Senhor veio ao profeta. Amém? Eles eram guias. Eles instruíram as pessoas, como vimos ontem à noite, de Isaías a Uzias. Eles eram instruídos. E eles instruíram as pessoas e as guiaram. E agora, Deus sempre enviou os seus guias. Amém? Ele nunca ficou sem um guia através das eras. Deus sempre teve alguém que o representou. Repare, Deus sempre teve alguém que esse U está em letra maiúscula, é Deus. Deus sempre teve alguém a representar Deus na terra, em todas as eras. Digam graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 2. Só um momento. Eu peço desculpa, não é João, mas 1 João. Primeira João capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo. 1 João capítulo 2, versículo 20. Estamos juntos. E vós tendes, repare, não está passado nem futuro. Estamos a falar de agora. Estamos a falar do dia de hoje. Certo? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Olha o que Deus está a dizer. Certo? Estamos então, habilitados para o combate, para o dia a dia, até ao rapto. O que ainda não recebemos está para receber no dia de amanhã, ou depois, mas Deus sabe que lá será preciso, e então lá estaremos habilitados também. Mas a Bíblia está a dizer que hoje já temos a unção do Santo e sabemos tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai.
E aquele que confessa o Filho tem o Pai. Lembram-se do nosso tema da semana passada? Confissão? Aí está. Confessando nós que Jesus Cristo está em nós, então o próprio Deus está em nós. É isso que a Escritura nos está a dizer. E porque Deus está em nós, então entendemos porque é que a Bíblia diz que sabemos tudo e que temos a unção do Santo, com letra maiúscula. Certo? É assim que está na sua Bíblia, Santo com letra maiúscula. Ou seja, é o próprio Deus. Amém? Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Está a ver? Ou seja, vêm lutas, vêm dificuldades, vêm tribulações, vêm dias bons, vêm dias angustiosos, trabalhosos, mas nós sempre vamos permanecer firmes, porque a unção do Santo está em nós. Porque estamos habilitados para suportar essa batalha. E sabemos quem é que vai vencer. Nós vamos vencer. Porque a unção correta está em nós. Aquilo que vai permanecer sempre, aquela mensagem, aquela unção, aquela oração correta que vai permanecer sempre, é aquela que nos é transmitida através da presença do Santo em nós. O que é que Jesus disse? Não sou eu quem faço a obra. Vimos isto na semana passada. João 5,19. O Filho por si mesmo nada pode fazer, sem antes o ouvir do Pai. Mas tudo aquilo que ele ouve do Pai, ele faz. Não tem dúvidas nenhumas. Amém. Certo? Não tem dúvidas. Quando eles lhe disseram, lá no Getsemane, Pedro disse, olha, queres que eu tiremos a espada? Queres que eu vá? Ora, para que Deus envie. Jesus o que é que lhe disse? Mas tu achas que se eu não quisesse, não orava ao Pai, e Ele não me enviaria já uma legião de anjos, 12 legiões de anjos, 50 legiões de anjos, 100 legiões, o céu poderia até ficar vazio, não havia problema, e eles vinham todos, bastava Ele querer, mas isso era a vontade de Deus? Estaríamos na miséria, estaríamos perdidos. E ele sabia disso. Nós não sabíamos, mas ele sabia. Ele tinha que ir ao Calvário. E graças a Deus, por ele ter sido firme. Amém. E é isso que nós pedimos para nós nesta manhã. Que mesmo nas dificuldades, nas tribulações, Deus nos permita permanecer firmes na vontade de Deus. Não na nossa, nem de algum pregador, nem de alguma inspiração, seja ela qual for. Se ela não vier pelo Espírito Santo, eu não a quero. Eu não quero cumpri-la. Pastor, como é que eu vou saber que ela é do Espírito Santo? Ela tem que estar de acordo com a palavra. Ela tem que estar de acordo com a mensagem. Em algum lugar o profeta deverá ter falado nisso, ou vivido essa experiência, ou algum dos profetas, e eu vou aprender com eles, porque se Deus fez assim, Deus vai fazer hoje comigo igual, porque Ele é o mesmo. Amém? Cremos nisso? Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. Versículo 25. Vamos ler até ao 27. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Amém. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Alô? Amém. Que glória, que promessa, que regozijo, que prazer. A unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Eu não preciso de ir a outra igreja para saber nada acerca do rapto.
Eu estou numa igreja que sabe tudo acerca disso, porque Deus falou pelo profeta. Eu não preciso de ir a outra igreja ou ouvir outro pregador de outra denominação qualquer para saber algo acerca de casamento e divórcio, ou semente da serpente, ou o que quer que seja. Porquê? Porque Deus já nos falou isso através do profeta da nossa era. Digam graças a Deus. Deus enviou um profeta para a era de Laodiceia, sim, durante algum tempo, para que se convertessem. Mas quando ele foi rejeitado como Cristo, eis que eu estou à porta e bato, quando a palavra saiu da era de Pentecostes, a palavra começou o quê? A era da noiva. Então Deus hoje fala para quem? Especialmente para a noiva. Deus prepara hoje quem para o rapto? A noiva. Haverão virgens que serão salvas, mas elas lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas terão que permanecer no testemunho, mas vão passar pela tribulação. A noiva não. Quando a tribulação, antes que a tribulação venha, a noiva subirá. Amém? Essa é a nossa promessa, a vida eterna. Mas já agora, nós os que ficarmos vivos, certo? Então haverá um povo que fica vivo. E será transformado para o rapto, não se levantando da tumba, mas estando vivo. Está a ouvir? Essa é a unção do santo. Haverá um povo. Você está a dizer que é você? Não, eu não sei se sou eu. Eu sei que se eu não for transformado em vida, eu serei transformado levantando da tumba. Eu sei disso, mas eu também não posso esquecer, nem posso deixar de crer, nem posso omitir que há um povo, e até eu ir à tumba eu vou crer que eu sou desse povo, que em vida, num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, será transformado. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados a noiva. Amém? Em carne, em vida. Jó disse, se eu for à tumba, Jó disse, mas ainda com os meus olhos e não outros, eu o verei sobre a terra. Está a ver? Está a ver? Amém? Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Amém? Glória a Deus. Nela permanecereis. O Espírito Santo nunca fará ninguém dizer amém a algum credo ou denominação feita pelo homem. Somente confirmará com amém cada palavra do Senhor. A noiva hoje, amém, não Tiago, presta atenção. A noiva hoje está habilitada, está comissionada a saber a que diz amém. Certo? Não é a qualquer coisa que ouvimos no rádio, ou a qualquer coisa que ouvimos na televisão, ou a gente, pronto, cedeu ao vizinho e foi com ele a outra igreja e ouviu isto e aquilo mais. Lembra-se, ainda na semana passada eu falei desse testemunho que o irmão Branham dá, quando um dia entrou numa igreja batista e lá ninguém dizia amém, não havia nem, ouviam-se as moscas pelo ar. E de repente entrou alguém lá na outra ponta, e quando ouviu o que era o assim diz o Senhor, não pôde calar, levantou-se, regozijou e disse amém. Todos ficaram a olhar, e o irmão Branham identificou logo alto, é o irmão tal, reconheceu o assim diz o Senhor. Então é dessa maneira que nós estamos habilitados a estar, a dizer amém apenas àquilo que for a palavra de Deus. Digam graças a Deus. O Espírito Santo não guiará ninguém por qualquer outro caminho. Amém? Mensagem: os ungidos dos últimos dias.
O profeta de Deus diz, então, mas observe, Jesus disse que neste tempo do fim, novamente, os dois espíritos estariam muito próximos novamente, está certo? Portanto, isto é o quê? Porquê é que nós estamos a tomar estas coisas, a ler estas coisas, a ouvir estas coisas? Porque elas fazem parte da instrução, do alerta, para estarmos atentos, habilitados, a saber discernir. Porque houve tempo em que eu ouvia que toda a gente dizia também que éramos todos um, porque era o mesmo Deus em todas as igrejas, e ao longo do tempo temos vindo a ser ensinados a identificar que Deus não está em todo lado, Deus não está com todos, Deus não é Deus de todos, Deus é Deus daqueles que Ele identifica. Certo? Se fôssemos oleiros, ou pintores, ou o que quer que seja o dom que tivesse em nós, quando fizéssemos uma peça, no meio de milhares nós íamos identificar a nossa. Porque fomos nós que fizemos. Como eu identifico a minha esposa neste mundo, no meio de todas essas mulheres, em qualquer lugar, eu sou capaz de a identificar. Esteja ela como estiver, eu vou saber que é aquela. Porquê? Porque ela é minha. Porque ela saiu de mim. Isso é o que diz a Escritura. Isso é o que nós aprendemos, certo? Portanto, há uma idade, há um sinal, há uma identidade que nos leva a reconhecer. Isso é o que o Espírito Santo faz. Discernimos o Espírito de Deus, estamos habilitados, mas também somos habilitados a discernir o Anticristo. Está a ver? Para quê? Para não sermos enganados. Para não adorarmos deuses estranhos. Certo? E a nossa adoração ser verdadeira, ser sincera, certo? Mas direcionada corretamente. Que a nossa sinceridade não seja desbaratada, certo? Quando ela for mal dirigida. Por isso precisamos do Espírito Santo, digam graças a Deus. Está certo? Agora note, estará mais próximo do que esteve. Este é o tempo do fim. Ó filhos, Deus tenha misericórdia de nós, até que seria tão real que enganaria o eleito, se possível for. Agora, como é que nós distinguíamos naqueles dias? Como é que os vamos distinguir hoje? Da mesma forma, permaneça com a palavra. Não tem outro caminho. Podemos dar graças a Deus. Permaneça na palavra. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, ande com toda esta mensagem. E quando ouvir a fita, até talvez eu tenha partido um dia. Quando o Senhor terminar comigo aqui na terra, você volte a usar isto. Está a ver? Se Ele me tomar antes da sua vinda, lembre-se, eu falei-lhe no nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Então, até essa é uma habilitação que só a noiva recebeu. Porquê? Porque nós vimos que da mesma sorte que o Jesus Cristo foi lançado fora, e na era da Laodiceia ele diz, eis que eu estou à porta e bato, da mesma forma, o mensageiro à era foi rejeitado. Ou seja, o que é que aconteceu? Quando a era recusou, rejeitou o profeta, rejeitou o próprio Cristo. Está a ver? Não foi em tempos diferentes. Nós lemos a mensagem e identificamos isso. Como Jesus foi rejeitado em João 16, salvo erro, ou João 15, que eles disseram, duro é ouvir este discurso.
Quem o poderá suportar? E Jesus disse, e vós não quereis ir também? Um pequeno grupo ficou. E aí Jesus foi rejeitado naquela era, naquele dia, em espírito. Jesus fala à era de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Portanto, ele já tinha sido rejeitado. Sabemos isso. Entendemos isso perfeitamente, mesmo na denominação, entendemos isso perfeitamente, tomamos a nossa própria interpretação, mas agora temos o Elias de Malaquias 4, que vem e fala connosco, e nos fala que, tendo assim diz o Senhor, comprovado pela coluna de fogo, testificado pela nuvem, abrindo-se os selos, pregando casamento e divórcio, pregando a semente da serpente. Quando ele é rejeitado, então se cumpre. Se cumpre. Apocalipse 3, capítulo 17 em diante. O próprio Cristo é lançado fora, a palavra é lançada fora, e nós podemos dizer, não, porque eles têm uma Bíblia igual à nossa. Sim, mas não a leem com a mesma unção que nós lemos. Acabamos de ler, vós tendes a unção do Santo. Vós sabeis todas as coisas agora. Está a ver? Ou seja, a nossa leitura, a nossa interpretação, é a interpretação do próprio Espírito Santo. Não é de homem algum, não é de doutor algum, por muita capacidade que eles tenham, e bem-aventurados sejam os doutores. Não é isso que está em causa. O que está em causa é se colocarmos a nossa própria interpretação na leitura da palavra de Deus. Então deixa de ser Deus o responsável, porque Ele só é responsável por aquilo que Ele falou. Amém? Ele só é responsável por aquilo que Ele falou. Veja Paulo, quando Ananias o batizou e ele recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto durante 3 anos. E quando subiu a Jerusalém, como Pedro batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo batizava exatamente da mesma maneira. Amém? Vamos um pouco atrás e vamos abrir em Gálatas, no capítulo 2, versículo 1 ao 9, em nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios. Certo? Pedro e os demais apóstolos pregavam aos judeus, e Paulo veio e disse-lhes, olha, eu entre os gentios estou a pregar este Evangelho. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ou seja, entravam no meio deles outras pessoas que se faziam irmãos e que estavam lá para quê? Só para dizer que aquilo que Paulo pregava não estava certo. E que eles não deviam fazer o que Paulo dizia, mas sim, assim. Ou seja, pô-los a servir a quem? A Cristo? Não, a servir a outro interesse qualquer que não o de Jesus Cristo. E nós temos ouvido o quê? O Espírito Santo não o leva a fazer nada que seja
contra a palavra de Deus. Digam graças a Deus. Aos quais que se intrometeram, nem ainda por uma hora cedemos em sujeição. Ou seja, eles estavam lá no meio, eles causavam a confusão, eles diziam que era o contrário, mas o que é que Paulo fazia? Paulo permanecia firme. Paulo tinha a unção. Paulo sabia que era o assim diz o Senhor. E portanto Paulo não cedia, não se desviava nem 1 milímetro daquilo que Jesus Cristo lhe tinha revelado. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viam, ou seja, aqueles que dentre os judeus pareciam ser os líderes, quem eram eles? Pedro, Tiago, João. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Está a ver? Conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 25 e 26 agora. Perdão. 11 e 16. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Nós devemos tomar este exemplo com muita atenção, para que não sejamos, nas mesmas circunstâncias, tentados, eu agora vou a tal sítio, vem aí, vou-me cruzar com o meu vizinho, vou fazer assim, vou fazer assado, vou esconder que sou cristão. Não devemos fazer isso. E Paulo, veja, repreendeu na cara o próprio Pedro. Quando os outros irmãos não estavam, os da circuncisão, ele sentava-se à mesa com os da incircuncisão. Quando eles vinham, ele, pronto, se afastava-se, parece que já não queria da mesma forma. Paulo disse, não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. Isso não agrada a Deus. Somos cristãos hoje, somos cristãos amanhã, somos cristãos na igreja, somos cristãos em qualquer outro lugar. Estamos juntos. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a circuncidar-se? Não foi só para Pedro essa pregação nesse dia, foi para todos os outros judeus, certo? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Já recebemos o Espírito Santo, já fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Porque temos que tomar outras tradições? Não temos que as tomar, somos livres em Cristo. Temos que tomar a palavra, temos a unção do Santo. Podem dizer graças a Deus. Não temos que seguir doutrina nenhuma dos homens. Não temos que seguir nenhuma tradição ancestral.
Eu não quero saber como é que o meu pai, a minha mãe, ou os meus avós, ou bisavós, ou trisavós, conviviam com Deus. Há uma mensagem da hora hoje. Eu quero estar debaixo dessa unção. Eu quero servir a Deus nessa unção. Amém? Pois, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, versículo 16, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém? Os judeus tomam o sábado, eu tenho que tomar o sábado também. Nem Jesus Cristo fez isso. Eu tenho que fazer assim e assado para guardar esta tradição. É Escritura? Vem de Deus? Não tenho essa obrigação. Amém? Não tenho essa obrigação. Isto é uma vindicação. Veja, Nicodemos, embora fosse já de avançada idade e um mestre ensinador, ele verificou que precisava de algo mais que fundamentasse a sua doutrina, e por isso foi ter com Jesus. Amém? Lembram-se disso? João capítulo 3, versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Repare, ele já estava, não é, a ter dificuldade no meio deles. Eles já estavam à procura de algo para o matar, para o condenar. Mas este veio e diz do meio deles: sabemos que és mestre, sabemos que és príncipe, sabemos que vieste de Deus. Porque, reparem, e esta é a unção que está na noiva, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Reparem, com a minha cadelinha, a médica, quando me ligou no dia seguinte à primeira consulta, ela estaria à espera de uma má notícia. Então, como é que está? Eu disse: olha, doutora, está assim, 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 já está de pé, já reconhece, já... Diz ela: eu não me acredito. Sim, é, doutora. E reparem, não é só com a minha cadelinha. Isso tem acontecido, temos dado testemunho de tudo o que Deus tem feito por nós. Vós sois testemunha. Amém? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas nesta forma também, esperando em Deus todas as coisas, confiando nele. Amém? E eu quero transferir essa fé para a igreja hoje. Amém? Eu quero transferir, eu quero testificar do que a Bíblia nos está a falar hoje. Temos a unção do Santo, creia nisso, use isso com fé, porque está escrito, né, que os sinais seguirão aos que creem. Certo? Certo? É uma vindicação de que o Deus vivo estava ali. Mestre, bem sabemos, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque, não é só porque tu falas, não é só porque da forma como tu vestes, da forma como te orientas, não, é porque ninguém poderia viver a vida que nós vivemos se Deus não fosse connosco. Isso é o que a Escritura está a dizer, e quando nós hoje testificamos com um amém, que isto está a acontecer hoje nas nossas vidas, estamos a comprovar o quê? Que verdadeiramente o Jesus Cristo de ontem é o mesmo Jesus Cristo de hoje e será o mesmo Jesus Cristo amanhã. Confiamos nisso. A palavra está certa. Digam graças a Deus. E ele mesmo testificou: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim. Amém? Estatura do varão perfeito, versículo 35 e 36. E vejam, aqui
falando de nós hoje, tendo escapado à corrupção que está no mundo pela concupiscência. Veja, tínhamos acabado de ver o exemplo do homem perdido na selva, fica um selvagem, e o profeta de Deus disse, assim é o homem ou a igreja que está perdida de Deus. Ela é selvagem, ela não sabe o que faz, mas Deus nos retirou e tendo escapado à corrupção, está a ver? Escaparam a isto. Vem para quem é isto? É para a igreja. Aqueles que estão em Cristo foram exaltados acima destas coisas, digamos graças a Deus. Está a ver onde estamos colocados hoje? Acima de toda a concupiscência que há no mundo. O que é concupiscência? É o pecado. Já vivemos hoje acima desse patamar. Vem, aqueles que estão em Cristo foram exaltados. Não foi Ele que se exaltou a si mesmo, mas Cristo que o trouxe para cima. Glória a Deus, aleluia. Para os meus irmãos e irmãs de cor que estão presentes esta manhã, eu não quero dizer isto para ofender ninguém, mas nós estávamos numa reunião há algum tempo atrás, não sei se eu já contei no tabernáculo, já contei em muitos lugares. Uma irmã de cor disse, posso dar um testemunho ou testificar? Certamente, irmã, vá à frente. Ela disse, eu quero dar este testemunho para a glória de Deus. Ela disse, vocês sabem, eu não sou o que eu devia ser. Ainda não estamos aperfeiçoados a esse ponto. Certo? Ela disse, eu não sou o que eu quero ser. A todos os dias eu busco a perfeição de Deus. Mas ela disse, uma coisa é certa, eu não sou o que eu era. Está a ver? Isto é o que o Espírito Santo produz. Não podemos ser a mesma pessoa de há anos atrás. Tem que mudar. Por muito que nós julguemos que estamos aperfeiçoados, continua a haver, até que o incorruptível se revista da incorruptibilidade, há sempre algo a fazer. E não vem de nós. Agora, o que este testemunho nos alerta é que não podemos continuar a ser a mesma pessoa que éramos antes. Não podemos sair da igreja na mesma condição em que entramos. O profeta de Deus diz que isso não acontece. Saímos melhor ou pior, mais próximos ou mais distantes de Deus. Mas algo tem que acontecer. Esta é, que acabamos de ler, a obra que o Espírito Santo em cada um que vem a Cristo, para que então ele possa testificar. Esta é a obra do Espírito Santo em cada um. Amém? Esta é a obra do Espírito Santo em cada um. Antes que alguém dê conta da mudança, ela tem que ser sentida pelo próprio. Eu tenho que ser o primeiro a saber que eu sou uma nova criatura em Cristo. Depois isso vai ser reconhecido pelos outros. Estamos juntos, igreja? Mas eu tenho que ser o primeiro a saber. Porquê? Porque eu tenho que sentir a unção. Eu tenho que sentir que eu sou uma nova criatura. Eu tenho que sentir que eu nasci de novo. Eu tenho que sentir que eu já não sou o velho homem, a velha mulher, mesmo sendo jovem. Eu tenho que saber que o Espírito Santo produziu, tem estado a produzir uma nova obra. A cada dia faz de mim uma nova criatura, mais perfeita. E quanto mais perfeita, mais próxima de quem? De Deus. Mais instruída em quê? Na palavra. E quando eu digo instruída na palavra, não digo saber em que versículo e capítulo Deus diz. Não, não é essa a instrução.
é algo de que nós ouvimos ou lemos, produz em nós essa transformação. Então, quando eu li aquilo, já não sei aonde, mas eu li, a Bíblia dizia assim, assim e assim, e isso produziu obra em mim. Essa é que é a instrução. Esse é que é o benefício do Espírito de verdade. Jesus disse, então quando Ele vier, conhecereis todas as coisas. Amém? Porquê? Porque Ele vos instruirá. E poderíamos falar noutros exemplos, como Cornélio, o eunuco, e até de Israel, quando saiu do Egito. Apesar da distância relativamente curta, o irmão Brana diz que seriam 40 milhas, à volta de 64 quilómetros, mas eles demoraram 40 anos a fazer esse percurso. Amém? Mas repare, apesar disso, não é? Deus lhes disse então, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Está a ver? Por isso, temos que esperar em Deus o caminho a seguir. Mas mesmo quando, em algum momento, esse caminho não foi aquele que devíamos tomar, não é? Por este versículo entendemos também o dito do profeta de que Deus sempre faz com que a vontade permissiva convirja para a vontade perfeita de Deus. Portanto, em algum momento podemos ter caminhado na vontade permissiva de Deus, mas Deus fez com que esse caminho, que foi mais longo, que foi mais difícil, demorou mais tempo, teve mais trabalhos, mais lutas, mais tribulação, mas lá no final, Deus, por sua misericórdia, fez com que, o quê? Retornássemos à vontade perfeita. Estamos juntos? Isto, reparem, tipifica o milénio. Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio 4. Um anjo guiando no caminho certo. Deuteronômio capítulo 4, do 1 ao 4. Agora, pois, ao Israel, ouve os estatutos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 ao 4. Agora, pois, ao Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Está a ver? Há uma terra preparada. O que é que Jesus Cristo disse? Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo o homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Está a ver a diferença? Versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos dos vossos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos.
Reparem o que Deus disse a Israel. Tendes a palavra, tendes a orientação, tendes a unção. Agora, se vos desviares dela, sereis consumidos na terra. Agora, há uma terra que eu tenho prometida. Há uma terra para a qual eu vos estou a guiar. Certo? Então, o que é que ela diz no versículo 4 que lemos? Houve os estatutos e os juízos, e o profeta diz que isto tipifica o milénio, que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Está a ver? Há uma terra que mana leite e mel, que está à nossa espera. O versículo 2, veja, no versículo 2, diga o que a palavra diz. Nada acrescentareis à palavra, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos que do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Nada acrescente, nada tira. Permaneça na palavra. Versículo 3, perdão. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez, pois todo o homem que fez errado foi consumido. Versículo 4. Então, feita essa purificação, vivemos na presença do Senhor. Porém, vós que vos chegastes ao Santo, ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém? Fazendo o serviço a Deus fora da vontade de Deus. Versículo 187, e vamos encerrar. Isto foi o que o Senhor falou a Israel, depois de ele ter sido vindicado por Deus, por uma coluna de fogo, e soube que estava provado que era servo de Deus para os levar a sair. E antes deles entrarem na terra, Moisés disse: agora, as palavras que vos tenho falado, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vós. Se acrescentardes alguma coisa. Repare, Moisés estava novamente, não é, a insistir na mesma questão. Se acrescentardes alguma coisa ou retirardes uma palavra daí, não permanecereis na terra que o Senhor vos deu. Também digo eu no nome de Jesus Cristo. Isto é o profeta da nossa era, hoje, a falar. O Moisés da nossa era. Certo? Aquele que nos trouxe do Egito, amém? Para a mensagem da hora, ao caminho da terra prometida. E quando ele foi retirado como Moisés, Josué continuou com o povo. Mas lembre-se, Deus disse a Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, o espírito que estava no Elias, quando ele foi retirado, em corpo físico, permanece hoje. Ou seja, o nosso Josué hoje quem é? O batismo com o Espírito Santo. Por isso ele disse, ouviram? Tomem a palavra, tomem a mensagem, e mesmo que eu seja retirado, as fitas estão aí. A minha voz está aí. As mensagens estão aí. Já não temos nem escusa. Mas eu não percebo inglês, eu não tenho aparelho para pôr as fitas, eu não tenho computador, eu não percebo essencialmente o inglês. Mas tenho os livros. Tenho os livros. Tenho a mensagem. E temos traduzido, eu creio, os títulos que Deus tem achado
prioritários para nos alimentar. Crê nisso? Ele agora a falar: também eu digo no nome de Jesus Cristo, não acrescentem nada, não ponham as vossas próprias ideias aí, na mensagem, no que estão a ler, no que está escrito, no que está gravado. Digam apenas o que está dito nessas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus vos ordenou a fazer. Não acrescentem nada a isso. Digam graças a Deus. Senão seremos o quê? O que lemos em Moisés e Deuteronômio. Falsas testemunhas. Mas nós não queremos ser falsas testemunhas da mensagem ou da Escritura. Nós queremos ser testemunhas verdadeiras, provando que o quê? A verdade está em nós. A unção que está em nós. Quando nós falarmos com alguém acerca do que Deus diz, nós temos a garantia. Se temos a garantia que está certo, então Deus vai confirmar. Deus vai confirmar a sua palavra, Deus vai confirmar a sua oração, Deus vai confirmar a sua atitude. Porque às vezes há situações ou há pessoas que nós nem queremos fazer parte. Não, eu não vou à casa daquela pessoa. Não, eu não vou participar naquele evento. Não, eu não vou. Porquê? Não porque eu tenha algo contra a pessoa, mas eu tenho algo contra o que ela representa. E o Espírito Santo me diz que o melhor é me precaver. E então eu sou sujeito à orientação do Espírito Santo. Amém? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser exatamente testemunhas verdadeiras. E por isso queremos orar a Deus que nos permita, por sua bondade e graça, que nos permita sermos esse tipo de testemunhas de que a Bíblia fala, de que a mensagem fala. Digam graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, por Tua bondade e graça, estivemos aqui reunidos e recebemos a unção da hora, recebemos a Tua mensagem, Pai, recebemos o Teu Espírito Santo. Senhor, compadece-te de nós. E se algo em nós precisa de ser transformado, Senhor, humildemente nos prostramos perante Ti, perante o Teu trono de misericórdia, derramamos aos Teus pés a nossa súplica e pedimos, Senhor, que operes essa transformação em nós, para que sejamos verdadeiras testemunhas e andemos de acordo com a Tua vontade, com a Tua graça. Santifica-nos agora, Senhor. Opera em nós, faz de nós testemunhas verdadeiras, testemunhas vivas, que o nosso testemunho seja válido e sempre seja vindicado pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, verdadeira é a Escritura que diz que os sinais seguirão àqueles que crerem e em Teu nome se operarão sinais e maravilhas. Opera em nós, bondoso Deus. Atende nesta manhã a todos os pedidos de oração que foram trazidos, mas também agora, Senhor, individualmente, nós queremos clamar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo interceda por cada oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E que a nossa oração chegue ao Teu trono de misericórdia e nos envolvas, Senhor, no manto da Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, todas as nossas transgressões. Limpa-nos, Senhor, de toda a iniquidade. Ó Deus Todo-Poderoso, purifica-nos e santifica-nos agora. Recebe-nos e a nossa oração na Tua presença, Senhor, para que ela seja validada, para que ela seja ouvida e respondida. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Lembra-te daqueles por quem temos orado, Pai. São pessoas, são famílias, são lares,
Senhor, que precisam de ajuda, que precisam da misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, lembra-te, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos amados, dos nossos entes queridos, que ainda não te conhecem, que ainda não te receberam. E, Senhor, estão nesta hora em dificuldades. Tem misericórdia. Ajuda-os nas fraquezas, levanta-os se caírem, ajuda-os nas dificuldades, Pai. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Compadece-te de cada um, livra de todo o mal, transforma-os, Senhor, toca-lhes nos corações, para que te recebam confiadamente, em espírito, em verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, que o teu nome seja em tudo glorificado. Para a honra e glória do teu nome nós pedimos, em nome de Jesus Cristo nós te adoramos. Venha em nosso auxílio, Senhor. Compadece-te de nós agora, tu és o oleiro, nós somos o barro. Senhor, molda-nos à tua imagem, molda-nos na perfeição, molda-nos para templo do teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por toda a dádiva, tu és o dador de toda a boa dádiva. Senhor, nós te agradecemos por todo o milagre que tem sido operado nas nossas vidas e que nós mesmos temos testificado. Ó Deus Todo-Poderoso, mas tu te escondes em simplicidade e por vezes nós tememos que algum pequeno sinal, algum pequeno milagre tenha existido e nós não tenhamos dado conta, nós tínhamos esquecido, nós não tínhamos testificado. Nós pedimos, Senhor, que por tua bondade e graça, por tua misericórdia, aceites o nosso testemunho agora. Glorioso é o teu nome, grande é o teu nome, grande és tu, Senhor, e verdadeiramente tu tens operado nas nossas vidas, nos nossos corações. Glorificado seja o teu nome, ajuda-nos, Pai, abençoa-nos, te damos graças, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, pela fé que tu tens colocado nos nossos corações. Te agradecemos pelos santos ao redor do mundo, os quais têm clamado a ti em nosso favor. Particularmente te agradeço, Senhor, por cada oração, particularmente te agradeço, Senhor, por toda a benignidade, pão que nos tens abençoado. Ó Deus Todo-Poderoso, sê misericordioso para conosco. Senhor, abençoa aqueles que através da internet nos têm acompanhado, hoje nos estão a acompanhar. Senhor, que eles sejam também benditos, Pai. Que eles sejam abençoados, Senhor, através da Escritura, da pregação da Tua Palavra. Por isso, Senhor, eu peço que tenhas misericórdia de mim. Eu não sei se eu falei tudo, eu não sei se eu falei como eu devia, eu não sei se eu transmiti a palavra certa, Senhor, mas eu creio em Ti. Eu creio no Teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que na hora certa, o Teu Espírito Santo colocou nos corações a ordem certa, a palavra certa, o pensamento certo, porque não eram os meus pensamentos, eram os Teus pensamentos. E a Bíblia diz que os Teus pensamentos são insondáveis, Senhor. E por vezes nas nossas fraquezas, por vezes na minha fraqueza, Senhor, eu posso não ter conseguido alcançar o completo pensamento, Senhor, mas por Tua benignidade e graça, Senhor, eu não quero que eles recebam a minha interpretação, o meu pensamento. Eu peço, ó Deus, que eles recebam o Teu Espírito Santo, o Teu pensamento, que o Teu Espírito Santo faça isso nos corações daqueles que agora estão aqui, mas também daqueles que pela internet, através da pregação, através da gravação, Senhor, quando eles receberem a palavra e a mensagem, que eles a recebam na plenitude do Teu Espírito, na unção do Teu Espírito, e glorifiquem o Teu nome, e deem graças ao Teu nome, e sejam abençoados nas suas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Por isso nós oramos também pelas igrejas dos santos ao redor do mundo. Senhor, particularmente, eu quero orar, Pai, por essa igreja na Índia, por esse irmão, Senhor, que me tem contactado, que dizem que têm orado por nós. Ó Deus Todo-Poderoso, que enviam saudações para esta igreja. Senhor, eu nem o conheço pessoalmente, eu nunca ouvi a sua voz.
Senhor, a comunicação tem sido através de palavras escritas, mas eu peço ao Pai que Tu vás ao encontro deles. Eles nos descobriram através do site, comunicaram através dos contactos do site. Senhor, se em algum momento alguém de língua portuguesa que ainda exista lá na Índia puder traduzir, Senhor, algum dos nossos serviços, e este serviço particularmente, eu oro, Senhor, para que eles recebam a Tua unção, para que eles sejam abençoados, para que esse ministro e o seu ministério e a sua família sejam poderosamente abençoados. Eu oro, Senhor, eu peço misericórdia, Senhor, para a igreja de Glasgow, Senhor. Eu oro para que Tu tenhas misericórdia das irmãs e dos irmãos que estão em luta contra enfermidades, contra doenças, Senhor, lutando contra o próprio cancro. Senhor, mas Tu disseste ao profeta que nem o cancro prevaleceria. Por isso, Senhor, nós cremos nessa unção. Senhor, abençoa esses irmãos e irmãs, abençoa poderosamente, Pai. Senhor, que seja possível, Pai, que Tu possas rapidamente levantar um ministério pastoral, Senhor, que seja aceito pela igreja, que eles se deixem orientar, que eles creiam que a unção provém de Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia desses irmãos e irmãs, para a glória do Teu nome. Oramos também, Senhor, pela igreja da Irlanda, cujos irmãos nos visitaram há pouco tempo. Ó Deus, eu oro para que Tu abençoes esses irmãos, essas famílias, essas igrejas, os seus ministérios e ministros, Pai, e toda a igreja ao redor do mundo. Senhor, abençoa o ministério das traduções, Pai. Compadece-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome a liderança na tradução, na revisão, em toda a leitura, mas também na expansão. Senhor, abençoa esses irmãos da América, particularmente o irmão Berricoff, o irmão Macomas, que mais particularmente têm, Senhor, lutado e orado e suportado, Senhor, essa obra. E então, Senhor, agora Angola e Moçambique e Guiné-Bissau já têm pelo menos a identificação, já têm pelo menos mensagens à disposição, mensagens disponíveis para distribuir ao seu povo, para a Tua honra e glória, Pai. Há também grupos na África do Sul, Pai, que têm abençoado, que têm distribuído, que têm, Senhor, lutado para que essa mensagem em língua portuguesa seja expandida. Mas nós lembramos em oração, Pai, os outros países de expressão portuguesa, Senhor, que segundo o nosso conhecimento ainda não têm acesso a essa mensagem. Senhor, que seja possível de alguma forma, através dessas igrejas em África que já têm conhecimento, que esse conhecimento se possa expandir, que essa mensagem possa contagiar esses corações, Pai. É a Tua semente, é a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, que abençoes o André, esse bebezinho, Pai, que nasceu em Curitiba há pouco tempo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu fui contactado pelo Pai, que afirma, Senhor, que tem orado por nós, e ele dá conhecimento e diz: olha, me nasceu-me um filho, há pouco tempo, chama-se André. Certamente que ele estará pedindo a Deus, mas que nos coloquemos em conjunto com eles, com esse casal, para que essa criança seja abençoada, para que ela cresça nos caminhos do Senhor, para que ela seja uma arma, quem sabe, um ministro, um missionário, um evangelista, um diácono, um líder de louvor, quem sabe. O seu pai é um dos músicos da igreja de Curitiba. Que o Senhor abençoe essa criança, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor nos abençoe. E quando regressarmos ao nosso lar, que essa bênção esteja bem presente,
Que o Senhor sempre abençoe o nosso lar, cada lar aqui representado. Que o Senhor abasteça a nossa despensa. Que o Senhor abençoe a nossa mesa e que ela esteja sempre provida daquilo que nos for necessário. Para a honra e glória do seu nome, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como sempre fazemos, esta semana temos também um versículo da Bíblia que será exposto, mas nós queremos também deixar nos nossos corações. E está em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Quatro, 7. Amém? Estamos juntos? E diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Eu quero ler para vocês esse contacto. Diz assim: boa noite, amigo e irmão Fernando. É uma satisfação e uma honra poder saber que está bem. Isso é resultado das nossas orações. Não escrevi antes por não ter visto o meu e-mail, mas continuaremos a orar a vosso favor. Esta semana nasceu o meu segundo filho, chama-se André. Sabemos que os caminhos do Senhor são perfeitos, as obras são magníficas, está na perfeita ordem. Creio em vossa cura e libertação total. Saudações a toda a família, que Deus vos abençoe. Amém? Temos então, os músicos podem tomar os seus lugares, não é?